Oi, gente. Eu fiz a gravação do vídeo, mas na hora de estar repassando aqui para ver se gravou tudo direitinho, o áudio e tudo mais, eu percebi que eu tô com a cara muito próxima e acabou que ficou meio esquisito aqui o enquadramento do vídeo. Desculpa, mas o que importa é a mensagem, tá? Fica aí com o vídeo, daqui a pouco a gente se fala. Ou se não se falar agora, a gente se fala sexta que vem. Tchau. Fala tu! Meu nome é Liv e esse é o Imersões Literárias. Hoje a gente não vai falar sobre livro, mas vai falar sobre uma coisa que está bem atrelada à leitura, que é o estudo. Como você pode ver aí no título desse vídeo, estudar para quê? Por que a gente estuda? Com que finalidade a gente para de fazer o que a gente está fazendo para pegar um livro, pegar um caderno, abrir um PDF para começar a estudar? E por que hoje em dia estudar parece que ainda está mais difícil do que antigamente? Eu não vou ficar aqui ditando regra para você, até porque você pode encontrar um montão de técnicas de estudo e coisas parecidas pela internet afora. Eu não vim aqui para isso. Eu vim aqui para refletir com você sobre a importância de estudar. E eu acho que a gente pode bater um papo bem legal sobre isso. Então, como sempre, puxa o teu banco e bora papear. Eu fiz até uma colinha pra gente poder conversar dentro aqui do meu roteirinho, porque eu tinha algumas coisas para falar com você hoje que eu não poderia esquecer, eu não poderia deixar de comentar. E eu vou de vez em quando dar uma olhadinha no meu papel para não esquecer de falar nada contigo, beleza? Primeira coisa, por que me veio a ideia de hoje comentar sobre a importância de estudar? A gente às vezes se inspira por coisas mais banais, não é verdade? Tava voltando para casa, acho que foi quarta-feira agora, dia 29 de agosto, e enquanto eu tava praticamente atravessando a calçada para ir para minha casa, na rua onde eu moro, paralelamente a outra rua, e nessa rua uma escola do estado aqui do Rio. E duas meninas vieram descendo a rua onde eu estava, saindo dessa escola, com papéis na mão. Eu, curiosa que sou, nem olhei, né, para ver que tipo de papel que era. Mas enfim, e uma delas comentava que estava com o tipo de nota, né, que estava tendo ao longo desses 2 bimestres. E o que me chamou a atenção foi justamente a nota dela que ela tirou em História. Ela tirou 6. Mas veja bem, ela tem 6 somados nos 2 bimestres, ou seja, ou ela tem 4,2, ou 3,3, ou 5,1. E para você ter uma ideia, aqui no estado do Rio, não sei se em outros lugares do Brasil calculam as notas do mesmo jeito, mas aqui no estado do Rio é um somatório. Cada aluno precisa fazer 5 pontos em bimestre para no total somar 20 e assim se considerar aprovado. Em História, ela só tinha alcançado 6 até agora, de 10 possíveis. Então você... Poxa, né? Eu nunca falei isso aqui no canal, mas... Porque não é o motivo, mas acho que você já pode ter percebido, eu sou professora do estado, inclusive. Então aquilo me chamou muita atenção. Daí eu comecei a pensar no estudo de história, primeiramente, né? Como é que a gente faz para estudar história, ainda mais diante da conjuntura política, social e econômica que a gente está vivendo em 2018? Aliás, não só em 2018, desde sempre, mas parece que as coisas estão ficando piores agora. E eu resolvi pensar em conversar sobre estudo, mas ampliando o leque. Então não vamos falar só sobre estudo de história, vamos falar sobre estudo de forma geral. Daí eu pensei, bom, já que eu vou falar sobre estudo, eu preciso me colocar, né? Eu preciso contar a minha história. Então eu vou te falar como é que foi que eu aprendi a estudar quando eu era pequena. Eu não estudei em escola pública durante o meu ensino básico, só no momento de ir para a universidade. Então, nos primeiros anos de estudo, eu estudava numa escola particular pequena, bem próxima aqui à minha casa. E sabe como é que é, né? Criança quer brincar, criança quer ver televisão. Eu sou de uma época que não existia internet, então a minha diversão eram as bonecas e os desenhos animados. Você me desculpa se se o brinco estiver dando muito reflexo, tá? Aqui a minha iluminação é ótima. Mas voltando,
a brincadeira preferida era justamente ficar vendo, e na minha época era a Xuxa, a Mara, a Angélica, essas meninas todas. Quando eu tinha que sentar para fazer os deveres de casa, achava a coisa mais chata do mundo. Aliás, quem é que gosta de parar o que está fazendo, que ama, para ter que fazer alguma coisa que não é tão legal assim, na verdade? A gente aqui não é sangue e não tem sangue de barata, não. Daí eu ia, meus pais me colocavam, né, justamente para fazer esse tipo de coisa. Eu ia, fazia os deveres de casa, guardava o material e aí sim eu podia voltar a brincar. Isso tô falando da minha primeira infância. Não havia ainda, pelo menos não tinha sido despertado em mim ainda, aquela coisa de parar, pesquisar e ver em outras fontes. Na verdade, a gente só vai absorver isso, esse tipo, né, de trabalho, só quando a gente está bem mais velho. Quando a gente é criança, a gente, bem dizer, faz o que mandam, pronto e acabou. O que diferencia a experiência do estudo, na verdade, é quando eu chegava à escola no dia seguinte, que a professora iria corrigir aquele dever de casa, e eu sempre fui meio nerdzinha, de sentar lá na frente, na minha época ainda era quadro de giz, então eu era papagiz total. E, para quem não sabe, né, quadro de giz é aquele quadro com tinta verde, tinta preta, e giz é aquele negocinho branco, sabe, que a gente escreve no quadro de giz. Eu tô me sentindo ridícula falando isso, mas ok. E eu achava assim, mó barato responder à professora o dever de casa, aquilo que ela estava mandando, e achava muito legal quando eu acertava. Porque o dever de casa, obviamente, estava sendo colocado, né, dentro do livro, no caderno, tinha em algum lugar haveria um gabarito, e quando eu acertava a sensação era muito boa. Melhor ainda era a sensação quando eu recebia elogio dos meus professores, isso do ensino fundamental. E elogio em que sentido? Nossa, você se esforçou, parabéns. E é engraçado, né? Como é que criança é comprada por tão pouco. As minhas professoras, quando nós éramos, né, do Fundamental 1, faziam estrelinhas de papel laminado, dourado, prateado. Então, se a gente acertasse até tantos exercícios ou se comportasse, ganhava estrelinha prateada. Se fosse melhor do que isso, a estrelinha era dourada. Então, elas viam um monte daquilo. Então, só os mais esforçadinhos, os que tinham todos os vistos nos cadernos, as melhores letras, aquela bobagemzinha toda, ganhava as estrelinhas e eu morria por uma estrelinha daquelas de papel laminado. E a minha professora de português, eu me lembro até hoje, tia Regina, ela ainda escrevia um parabéns assim pequenininho no verso. E aquilo era um estímulo, de uma certa forma, estudar passava a ser algo divertido quando aquele resultado que eu estava esperando, por ter me dedicado, por ter prestado atenção na aula, por ter feito pergunta, mesmo que não fosse assim, eu não me lembro de eu tendo coragem de fazer pergunta, pedir explicação por alguma dúvida na frente de todo mundo. Disso eu morria de vergonha. Mas quando eu não sabia alguma coisa, eu chegava perto na mesa da professora e perguntava. Daí, quando eu via que esse esforço todo tinha um resultado positivo, aquilo realmente me inspirava a continuar e acabou se tornando um hábito, porque era sempre um trabalho de casa, eram as provas, e outra coisa também que me ajudava muito, eu prestava atenção nas aulas. É certo que, quando eu sou criança, eu não tenho o hábito de anotar nada. Você aí que tem 10 anos de idade estiver me assistindo, obviamente você não tem o hábito de anotar nada. Se você tiver, meu Deus do céu, menino, menina, você é um gênio. Mas não é comum você, com tão pouca idade, já ter a noção de anotar alguma coisa no seu material. Mas eu sempre tive essa, como é que eu vou dizer? Eu sempre tive essa coisa de parar e prestar atenção no que a pessoa está falando. E ali eu ia começando a modificar, encontrar padrões, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, e modificando situações assim na minha cabeça. Daí o estudo passou a ser algo natural. Ele deixou de ser uma coisa estranha à minha realidade, estranha para mim, e passou a ser uma coisa natural. Principalmente
com as matérias com as quais eu me identificava mais: português, história, redação, inglês e humanas. Infelizmente, eu não fui abençoada com raciocínio lógico, matemático, enfim. Mas pelo menos nas humanas eu conseguia me dar bem. E aí o estudo passou a ser uma coisa presente na minha vida, que eu fui levando até a conclusão da minha graduação e depois da pós-graduação. Eu também queria falar com você se estudo é sinônimo de diversão. Então, te perguntando, você acha que sinônimo de diversão é o estudo? A gente pode se divertir estudando? Eu vou te ser bem sincera, não. Mas, a professora falando um troço desse, mas é verdade. Estudo, quando você tem que fazer dentro da sua cabeça com uma obrigação que você não encontra, como agora no próximo tópico, você não encontra motivação para fazer, não tem como achar nada disso divertido. Porque imagina, vamos parar para pensar, você precisa separar um momento do seu dia para pesquisar alguma coisa na internet, ou em um livro, ou num podcast, ou no YouTube mesmo, ou sei lá, com uma pessoa. Você precisa ir a algum lugar para aprender alguma coisa. E esse momento que você está se disponibilizando a fazer isso, não é nada divertido, você encara isso como de fato uma obrigação. Mas, se você começar a pensar, agora relacionando com a história da motivação, se você começar a pensar no que te move, você está estudando para quê? Você está estudando com que finalidade? Talvez você consiga ver alguma coisa de bom, de boa, nesse momento que você precisa parar o que você está fazendo para estudar. Porque nada do que a gente faça sem motivação traz algum resultado, gente. Qual o grau de importância que você está dando para a sua motivação? Afinal de contas, quando você para estudar e você só encara isso como uma obrigação, você está tirando toda a importância da tua motivação. Aliás, ela nem existe, porque se você está se obrigando e você está dizendo, ai, que saco, para tudo que envolve escola, livro, caderno, professor, se você está fazendo 1000 suspiros em relação a uma situação como essa, então você não está colocando grau de importância algum nesse momento. E nada que você faça sem uma motivação com um grau de importância devido é de fato eficaz. Para pensar nisso. O próximo tópico que eu quero falar para você, eu fiz uma pesquisa, porque obviamente não ia falar de estudo sem dar uma estudadinha, né? Não posso vir aqui pretensiosamente tirar tudo da minha cabeça, não, porque nós não somos a própria Wikipédia, a gente procura na Wikipédia, a gente não é a Wikipédia. Daí eu fui dar uma olhada pelas internets da vida para saber como é que o nosso cérebro aprende. E o site, eu vou colocar aqui na descrição o link do lugar onde eu encontrei essas informações. E obviamente que é um único site, você vai poder ver em trocentos outros lugares esse mesmo tipo de conhecimento. E eu joguei no Google, simplesmente joguei no Google como o cérebro aprende. Porque tá aí uma coisa, sabe, uma curiosidade que eu tenho. De que forma que a gente absorve conhecimento? Como é que o nosso cérebro absorve informação? E por que, muitas vezes, quando a gente está absorvendo informação, dali um tempo, essa informação é jogada fora? Por que o cérebro faz essa limpa, esse backup de tempos em tempos, e aquilo que a gente achava, não, vou guardar fácil, preciso nem anotar. Dali uma semana você já esqueceu, você nem lembrava que tinha anotado, ou não tinha anotado na sua cabeça, você nem tinha se tocado daquilo. Aí eu fui pesquisar nesse site, intitulado estudareaprender.com, com o professor Leandro Pittini. Ele citou um estudioso chamado Tony Buzan. Esse cara relaciona os passos que o cérebro dá para poder aprender. Ele diz que o cérebro dá 4 passos, ele trabalha em 4 etapas, que são a recepção das informações.
de que jeito que elas entram na nossa cabeça, né, através dos sentidos, o armazenamento, que é a gravação de fato, né, daquilo que a gente precisa aprender, a análise, que talvez aqui para mim, que sou leiga em neurolinguística, neurociência, a análise talvez para mim seja o passo mais importante que o cérebro faz. Porque é nesse momento que o cérebro identifica, reconhece padrões. E eu parei para analisar, mano, é verdade. Eu sou o tipo de pessoa que quer encontrar padrão em tudo. Eu acredito que isso seja meu cérebro trabalhando. Se eu tô vendo uma situação acontecendo, eu vou logo querer identificar quando foi que ela aconteceu desse mesmo jeito de outra vez. Se eu tô, por exemplo, diante de um problema de matemática, sabe esses probleminhas de matemática que surgem no Facebook? Esses desafios de raciocínio lógico, eu quero encontrar sempre um padrão. Sei lá, todos os números estão sendo somados, todos os números estão sendo multiplicados por 2. Eu não sei. Eu sei que a motivação que o cérebro faz é tentar encontrar um padrão. E também o cérebro trabalha com a saída, que é justamente quando você coloca para fora, você externaliza aquilo que ele aprendeu. Se o nosso cérebro trabalha desse tipo de ordem, isso quer dizer que talvez a gente esteja atropelando algumas fases aí, ou cobrando demais da nossa cabecinha. Para pensar. Quando você recebe uma informação, você faz logo uma análise, já quer logo descobrir um resultado, já quer logo descobrir algum tipo de resposta, você para, entende, procura entender, ainda que você não entenda de cara. Você para, procura entender, daí você vai, armazena aquilo, guarda aquilo, ou anota, ou lê, ou repete em voz alta. De que forma que o seu cérebro trabalha? Procura tentar ver de que maneira você consegue entender melhor aquilo que falam para você. Porque assim, muitas das coisas que a gente aprende estudando, de um ano para o outro da nossa vida escolar, elas se perdem. De alguma maneira, o cérebro não entendeu que aquilo era importante e joga no limbo da sua cabeça, ou fica numa gaveta esquecida da sua memória, ou nem para lá vai direto para o lixo, entre aspas, cerebral. E o cérebro simplesmente apaga aquela informação. A gente precisa começar a entender de que maneira que a gente funciona. Se a gente conseguir fazer isso, talvez a gente consiga encontrar os caminhos menos tortuosos de fazer com que a informação entre na cabeça e fique. Não simplesmente entre e depois de um tempo seja desaparecida, seja esquecida, seja apagada da nossa cabeça. O professor Leandro também comentou sobre os nossos hemisférios cerebrais, o direito e o esquerdo. Ele disse que o lado esquerdo do nosso cérebro é responsável pelo raciocínio lógico, matemático, é responsável também pela fala, enquanto que o nosso lado direito é o lado da criatividade, é o lado responsável pela emoção, pela arte. Se a gente não estimular os nossos dois hemisférios de forma equilibrada, se a gente só focar no lado da emoção e esquecer o lado do raciocínio, ou o contrário, se a gente só der valor para esse lado do raciocínio e esquecer o lado da arte, esse desequilíbrio vai nos atrapalhar toda a vida. A gente vai ficar capenga do mesmo jeito. Então, todos os nossos componentes aqui desse grande computador que a gente tem dentro da cabeça precisam ser devidamente limpos, enceradinhos, para que a gente não perca mais do que a gente já perdeu ao longo da vida. Você sabe, à medida que a gente vai envelhecendo, as nossas conexões nervosas aqui vão morrendo. É uma coisa natural, a gente está em processo, desde que a gente nasce, a gente fica em processo de degeneração até o momento que a gente morrer. Então, na nossa cabeça, meu cérebro de 35 anos não pensa tão bem quanto o seu de 18. Então, tente estimular os dois lados da sua cabeça de maneira equilibrada. Uma coisa também que eu preciso te alertar. Tem alguma coisa tirando a tua concentração? No momento que você
Ai, precisa estudar. Você vai separar teu material todinho, tudo que você vai precisar, seu computador, sua caneta, seu papel, um livro, dicionário, tudo que você precisa. Alguma coisa está tirando a tua concentração? O professor Leandro explica que quando você está estudando, se você estiver estudando com fome, você não se concentra. Se você estiver estudando com tristeza, você não se concentra. Se você estiver tentando estudar num ambiente todo bagunçado, com gritaria, confusão, gente passando de um lado para o outro, você não se concentra. O que está tirando a tua atenção? Faz uma análise no lugar onde você mora, ou no lugar onde você estuda, ou no lugar que você quer ir estudar, porque muita gente às vezes não consegue ter o seu local de estudo dentro de casa, procura a biblioteca de uma escola, de uma universidade, um lugar que seja mais tranquilo. Mas também de nada adianta um lugar tranquilo se a tua cabeça não estiver tranquila. Se você não estiver centrado em você mesmo, sabe? Você tá ansioso, você tá angustiado, ou o contrário, você tá bem emocionalmente, mas você, nesse dia que você parou para estudar, você tá muito cansado, ou então você tá cheio de sono. Todos esses fatores são fatores que podem atrapalhar o teu momento de concentração. E eu não tô nem falando para o estudo tradicional, para uma prova, para um concurso, um vestibular, nada disso. Até para o teu momento mesmo, sabe? De querer saber das coisas. Porque, vamos parar para combinar? Estudo não é só para aquilo que é tradicional. O estudo é para a gente aprender coisas da vida. A gente não aprende só lendo um livro, a gente aprende conversando com alguém, a gente aprende numa viagem, a gente aprende passeando pela nossa cidade, a gente aprende sendo estimulado de alguma forma. E se até esse momento de um aprendizado bem fluido na sua vida, você não está conseguindo se concentrar, seja por algum fator emocional, físico, você de fato não vai ter êxito. Outra coisa também que eu preciso te falar, o exercício físico, por exemplo, você tem uma prova de concurso para fazer e ao mesmo tempo você sabe que precisa praticar exercício. Ali as duas coisas. Tudo bem que eu não sou a garota fitness para vir aqui te dar lição de moral, pelo amor de Deus, não é nada disso. Eu só tô falando que conforme você vai se exercitando fisicamente, uma corrida, uma musculação, uma natação, qualquer coisa, até dança. A dança é um exercício físico completo. Conforme você vai se exercitando, você vai liberando endorfina, liberando dopamina para o teu cérebro, faz com que o oxigênio chegue à sua cabeça mais rápido e isso é maravilhoso para as suas sinapsezinhas, para as suas conexões nervosas. Daí, se você fizer exercício, se for der aquela descansada, e sentar para estudar, você vai perceber que você vai absorver a coisa melhor. Então, não esquece, exercício físico é um ótimo aliado do estudo, do aprendizado, beleza? Outra coisa também que eu preciso te falar é sobre a teoria das inteligências múltiplas. O professor Leandro vai falar sobre o Howard Gardner, desculpa meu inglês é uma porcaria, que foi o psicólogo que pensou nessa teoria das inteligências múltiplas e escreveu sobre isso no seu livro de 1983, Estruturas da Mente. E ele cita aqui no texto, no artigo que o professor Leandro Pittini escreve, ele citou 7 porque depois o Howard incluiu mais 2 inteligências dentro do rol dele aqui, mas as 7 mais importantes são a inteligência linguística, lógico-matemática, visual-espacial, corporal sinestésica, musical, auditiva, interpessoal e intrapessoal. E aí eu fico pensando, todo mundo tem mais de uma inteligência, ninguém é especialista em apenas uma única dessas inteligências, mas quero te falar isso, experiência própria, que é possível você desenvolver, ainda que você não tenha nascido
com uma dessas inteligências, é possível você desenvolver. Vou te contar a minha história rapidinho. Depois que eu saí da universidade, eu não consegui entrar numa escola para dar aula logo de cara. Então precisei fazer alguns bicos. E eu trabalhava para uma amiga da família, entrevistando pessoas para empresas de material de construção, para médicos, né, em virtude de laboratórios, enfim. Por causa deste trabalho, tudo é a motivação, precisava do dinheiro. Por causa desse trabalho, eu aprendi a ler mapa, inteligência espacial visual, leitura de mapa, de linhas, formas, cores. Eu não sabia me localizar geográfica e espacialmente. Eu não sabia direita e esquerda sim, mas eu não sabia como chegar a algum lugar. Sempre me fiava naquilo de perguntar. Quando eu precisei, eu consegui ativar o meu cérebro e consegui entender como é que faz para ler mapa. Isso só foi possível porque eu precisei e a necessidade faz o sapo pular, não é verdade? E 2, o cérebro estava apto naquele momento a adquirir esse novo conhecimento. E eu digo para vocês, é possível você aprender algo novo. Ele não é impossível. O estudo pode não ser uma coisa assim mole de fazer, mas não é impossível fazer. Procura saber quais inteligências você tem que possam te auxiliar na tua vida. A gente, como, né, o próprio autor diz, você não tem uma única inteligência, mas muito provavelmente aquela tua inteligência pode te servir como ferramenta para outras, e essas ferramentas podem auxiliar você na conquista dos seus objetivos. Se avalia, se analisa de verdade. Eu também queria te perguntar uma coisa. Por que a escola, por que professor é tão chato? É muito engraçado professora falando para a audiência que estiver me assistindo aí. É chato. Ainda mais aqui no Brasil. As colegas pedagogas dizem que a gente tem uma escola do século XXI, ou seja, alunos do século XXI, inseridos no modelo do século XIX. E na prática, isso é simplesmente verdadeiro. Você tem o seu celular, que muito provavelmente você está me assistindo agora por ele, você faz tudo nele, você pesquisa, você pergunta, você assiste aulas por ele, você não só usa livros e cadernos para isso, mas ao mesmo tempo o teu celular é banido da tua sala de aula. Ou você tem um professor que até é muito legal como pessoa e você vive dizendo isso, fulano, nossa, professor fulano é muito legal, mas a aula dele, porque o professor também não consegue mais tempo, e vou falar muita real para você, não consegue mais gana de parar e tentar se atualizar. E eu vou te dizer por quê. Porque a educação nesse país não é valorizada como deveria ser. Eu vou deixar para você 2 links aqui de 2 reportagens que eu encontrei sobre a educação na Finlândia. E é engraçado perceber que como a Finlândia se tornou um país assim, a educação de primeiro mundo, os primeiros lugares no PISA, que é uma avaliação internacional. De que jeito que eles conseguiram chegar a esse patamar? Não foi fácil, não foi nada fácil, mas eles conseguiram, porque houve vontade e principalmente valorização do aluno e do professor. Todos os 2 agentes dessa situação toda são valorizados na Finlândia. As crianças não ficam tanto tempo na escola. As crianças aí que eu tô falando, desde os pequenos até os adolescentes, já próximos de sair para ir para suas universidades. Os alunos, de forma geral, não têm provas nacionais, eles não têm deveres de casa. Cada professor que é especialista numa matéria trabalha em conjunto com outros professores em projetos multidisciplinares. E numa dessas reportagens que eu vou te deixar o link, a ministra da Educação disse que os pilares da valorização da educação que fizeram com que a Finlândia chegasse onde ela está,
Alguns, tá? Os espaços diferenciados, porque as escolas são amplas, basicamente você não vê salas isoladas, são conjuntos arquitetônicos que integram toda a escola, projetos multidisciplinares, como eu te disse, professores valorizados que recebem da sociedade respeito e confiança e a tecnologia aliada à educação. O aluno não só usa o livro, o aluno não só usa um lápis, ele também usa o computador, ele também usa diversos outros aparatos que possam auxiliar a essa absorção, esse crescimento para a vida. Enquanto governo do nosso país, eu estou falando governo, não estou falando nem direita, nem esquerda, nem cima, baixo, estique, puxa, vai, nada disso. Estou falando governo. Enquanto o governo não der a devida atenção e valorização à educação e seus atores, professores e alunos, a sociedade não vai fazer a mesma coisa. E por mais que existam boas práticas de instituições e pessoas físicas procurando mudar essa situação, ainda é muito pouco. Porque quem bate o martelo, diz o que precisa ser feito ou não, é o governo. Mas, Lívia, educação e estudo tem tudo a ver. Educação, esporte, cultura, saúde são pilares de uma sociedade e eles precisam trabalhar juntos. Se uma coisa trabalha independente da outra e essas coisas não se juntam de alguma maneira, não se conectam de alguma maneira, essa sociedade não cresce. E aí a gente vê tudo que a gente vê no nosso dia a dia, casos de violência, pessoas falando um monte de besteira na internet. Tá faltando isso, tá faltando essa valorização. É trazer essa escola para o século XXI, esse método de estudo para o século XXI. Começa da base? Começa da base. Começa lá da creche, da pré-escola, até atingir a universidade, sim. Mas não do jeito como tem falado por aí, ainda mais em época de eleição. Fica atento. Fica atento ao tipo de coisa que está sendo prometida por aí nas propostas de governo. Todo mundo que fala de educação, ou pelo menos a maioria, não tem um professor de dentro de sala de aula dizendo como é a realidade, o que precisaria ser mudado. De especialista a gente tem um monte por aí, agora de gente, de base, de chão de escola, tá faltando. Se não tem professor de chão de escola, meu querido, vai ser tudo no campo das ideias mesmo. Eu queria fazer com você algum tipo de algumas reflexões pra gente poder terminar esse vídeo que já está gigantesco. Já que não dá pra mudar a realidade do Brasil sozinho, que tal mudar a sua própria realidade? Então, eu queria te fazer algumas perguntas para você começar a se analisar aí. Tenta encontrar dentro de si a motivação mais importante que você tem para estudar. É uma mudança de vida? Você vive uma situação de vida muito difícil e você precisa mudar de vida, você precisa dar um futuro melhor para sua família, você quer ser alguém importante. É isso que te move? O que te move? Quando você para analisar seu futuro, o que te move? Você também precisa reconhecer que ainda que no país, o país que a gente vive, nesse Brasil, as coisas não estejam lá tão boas, só o estudo pode nos garantir um futuro melhor. E mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todos os problemas que nós temos na nossa sociedade, na nossa comunidade brasileira, só o estudo pode nos salvar. Não vai ser ganhando na loteria, porque se você não tiver estudo, você pega seu dinheiro e gasta todo em besteira. Não vai ser entrando em Big Brother ou qualquer outro reality show que te prometa dinheiro. É estudando, é sedimentando o teu caminho, mudando justamente a tua realidade. De que forma você pensa em mudar a tua realidade? Pensa aí. Outra coisa também que você precisa lembrar é que o hábito de estudar é um treino. Você aí que joga futebol, menino, menina, tanto faz. Você não nasceu sabendo chutar uma bola. Para você hoje chutar uma bola do jeito como você chuta, com toda a qualidade técnica que você tem, você precisou começar e precisou insistir.
Por que com o estudo vai ser diferente? Um estudo de qualidade que eu tô falando, eu não tô falando, mais uma vez retorno, não é estudo tradicional, agora eu tô falando de estudo de forma bem ampla. Por que com o estudo vai ser diferente? Você precisa treinar. Se você fraqueja, hoje não. Tô com preguiça. Teu tônus cerebral vai murchar. Todo aquele esforço vai por água abaixo. Outra coisa também. Será que você tem diálogo com as pessoas que te ensinam? Vou tirar por mim. Eu sempre peço aos meninos que me perguntem quando tem dúvida, que me questionem. Ou até mesmo que cheguem perto de mim e digam: pô, Lívia, tem como você falar de um jeito diferente? Às vezes a gente que tá lá na frente, se esforçando para fazer todo mundo prestar atenção na gente, a gente encontra um caminho e vai nele. A gente não sabe que tem alguém lá no fundo da sala que enxerga um caminho melhor. Não, acho que ela poderia fazer desse jeito X que ia dar certo. Se essa pessoa não vem falar pra gente, não vem compartilhar com a gente nunca vai saber. Fala com quem te ensina. Procura perguntar o que você pode fazer para aprender melhor aquilo que a pessoa está te ensinando. Ou fala com essa pessoa se você consegue identificar esse método de ensino que a pessoa está usando não é tão eficaz assim. Fala com essa pessoa. Chega perto dessa pessoa e fala: poxa, professor, acho que você pode falar de um jeito X, eu acho que você pode usar exemplos Y, acho que só pode trazer filmes, livros, músicas Z. Todo mundo tá aqui para aprender junto. Ninguém é dono da verdade. Faz isso, dialoga com quem tá te ensinando. E procura falar com essa pessoa também quando você estiver com dúvida, quando você estiver achando que tá tudo muito impossível. Pede ajuda. Não fica preso na sua vergonha, na sua timidez. Pede ajuda. Às vezes a gente não sabe que o aluno precisa, se ele não verbalizar. Pesar as consequências. Você tem 2 caminhos: estudar e não estudar. Insistir e desistir. Muitas vezes a gente quer que o resultado dos nossos estudos venham assim, imediatos. E não. A maioria das vezes, os frutos do nosso esforço acontecem em médio a longo prazo. A gente só vai ver lá na frente. Muitas vezes um elogio que a gente recebe hoje não é o ápice daquilo que a gente espera. É só um elogio. Ele é super importante, como eu já falei no início desse vídeo. Mas ele precisa ser apenas e somente um elogio. As consequências de você desistir vêm mais rápido do que o resultado do seu esforço. O que está valendo a pena para você? E por último, queria que você refletisse. Papo agora não só de professora, mas de alguém que não tem muita coisa na vida, mas tudo o que conquistou até aqui foi com estudo. Não desiste. Não desiste. Não joga fora o tempo que você tem, tão precioso, para aprender. E eu aí quero muito insistir nisso, aprender mesmo, aprender de fato. Aprender muito em todos os lugares. Eu sei que tem muita coisa que muito provavelmente está competindo com o teu livro, com o teu caderno pela tua atenção. É esse telefone, por exemplo? É um amigo? É a namorada, o namorado? É a mãe, o pai? Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo na tua vida. E muito provavelmente está confuso aí. Mas eu digo para você que você tem poder de mandar todas essas coisas calarem a boca. De verdade, obviamente com respeito, mas assim, de fazer todas essas vozes se calarem para você poder se concentrar. Você precisa querer. Eu não vou te dizer basta querer, porque às vezes querer não é suficiente, mas você precisa pelo menos querer. Porque aí você vai começar dentro de você a criar tal motivação importante que vai te levar a parar de fazer tudo o que você está fazendo para poder estudar. Esse vídeo ficou enorme. Nem vou te dizer quantos minutos está dando aqui na gravação. E eu espero que você possa ter pelo menos parado para refletir comigo. Eu quero muito, muito mesmo,
que esse canal aqui não seja só mais um canal no YouTube em que a gente fique conversando sobre livro, leituras e nananana, e que a gente não possa fazer esses momentos assim de bate-papo e eu possa te passar alguma coisinha bem pequenininha assim que eu aprendi ao longo da vida. Talvez você aí que está me assistindo, tudo isso que ela falou não me serve, mas pode ser que sirva para outra pessoa que você conheça. Então, se você achou que tudo aquilo que eu falei aqui, todas as reflexões que nós fizemos foram interessantes, se você gostou do nosso bate-papo, além de deixar o seu curtir, que é um termômetro para mim, compartilha com o teu colega, com a tua amiga, compartilha com o teu pai, com a tua mãe que pararam de estudar, querem muito voltar, mas não sabem como. Compartilha com o teu professor, com o meu colega, tua professora, minha colega de profissão. Pede para eles, até mesmo para questionar, tudo que ela falou é verdade? Mostra para o teu professor. Vamos fazer esse vídeo circular pelas pessoas e fazer com que outras pessoas se sintam motivadas a aprender. Porque estudar não é só ler livro, escrever num caderno, resolver problema. Estudar é aprender. Se você não tiver fome de aprender, você vai ficar marcando o passo toda a vida. Eu espero ter podido te ajudar com esse vídeo. Sexta-feira que vem a gente volta. Um beijo e até a próxima.